Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, rogamos a Deus para que nos abençoe e nos possa manter sob a sua paz. Aquele era o dia 16 de janeiro deste ano de 95. Em Brasília, 13 horas 30 minutos. As emissoras rádio-televisivas abriram espaço no seu noticiário, na sua programação, para anunciar uma catástrofe que acabava de abalar o mundo. Nas terras do sol nascente, um estupendo tremor de terra, como há 50 anos não se tinha notícia, viria abalar a Kobe, a cidade interiorana do Japão. As primeiras notícias davam ensejo a se divulgar centenas de mortos, já no primeiro momento das avaliações. Com o passar das horas, com o correr dos dias, com o trabalho das equipes de salvamento, foram milhares de mortos, milhares de indivíduos desabrigados, centenas de criaturas desempregadas, uma verdadeira tragédia. O tremor viria fazer com que aquelas almas se detivessem, estupefatas, diante dos deuses nos quais creem, perguntando-se qual a causa de tamanho sinistro. Havia tanto tempo que Kobe não sofria um tremor, que mesmo depois dos treinamentos que se realizam no Japão em todo o mês de setembro, evocando o gigantesco tremor de há 50 anos, consagrado como Dia Nacional da Prevenção de Sinistros, mesmo com todo esse treinamento, a população de Kobe dava-se conta de que eles não estavam mais submetidos à lei dos tremores de terra. E até hoje, o Japão sofre as dores e as consequências outras daquele violento tremor de terra do mês de janeiro. Mas enquanto pensávamos em Kobe, na cidade circunvizinha, nos milhares de mortos, nos milhares de feridos, desabrigados, desempregados, desafortunados, chegamos ao mês de maio. E no último dia 30 de maio, quando a madrugada começava a voltar, em São Gonçalo do Retiro, um dos bairros da grande Salvador, na Bahia, enquanto a chuva caía pesada sobre a capital soteropolitana, dezenas e dezenas de casebres tombaram de uma barranceira 130 metros para baixo. 180 toneladas de barro soterrariam aquelas criaturas que encontrariam na madrugada de Salvador o ponto final da sua jornada terrestre, e o Brasil atormentado de dor, e a Bahia sofrida e chorosa na representação dos militares, dos bombeiros, daqueles que se ofereceram como voluntários, da defesa civil. Ali estava retirando de sob o barro dezenas de corpos. Já no mesmo dia 30, tinha-se a ideia de que mais de 40 pessoas estariam mortas debaixo daquele lamaçal.
à medida em que chovia, e o barro interpretava, mais certeza adquiriam as forças socorristas de que era menos provável encontrar alguém com vida. Mas o tempo passa, e um mês depois, enquanto o Salvador ainda chora as vítimas de São Saulo do Retiro, enquanto o mundo ainda relembra com dores os tormentos de Kobe no Japão, a humanidade se pergunta por quê? Por que tantas catástrofes? Por que tantas dores? Por que tanto tormento? Como se os céus tivessem enlouquecido, como se as gemas infernais tivessem aberto suas goelas para devorar a um sem número de criaturas que temos a certeza são pessoas inocentes, pais e mães de família, crianças, trabalhadores, todos eles tragados nessa voragem sinistra das hecatombes, da tormenta que os levaria à morte. Enquanto se pergunta a humanidade por quê, naturalmente nós, aqueles que de uma forma ou de outra nos acercamos da veneranda mensagem do Espiritismo, fomos buscar na codificação de Allan Kardec alguma explicação que pudesse atender a nossa ansiedade de saber, a nossa necessidade de resposta, a nossa busca por explicações. E em o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai indagar os imortais a respeito dos flagelos destruidores, na pergunta 527, ele estabelece uma situação. Digamos, pergunta Kardec aos bons espíritos, que alguém tivesse que sucumbir, destruído por um raio. Essa criatura se oculta debaixo da copa de uma árvore, e sobre essa árvore exatamente cairá um raio para derrotar não somente o vegetal, mas acaba por matar a criatura que sob sua fronte resolveu se ocultar. Será, pergunta Kardec, que os espíritos formaram um raio para atingir aquele indivíduo que se ocultou sob a árvore? Seria isto? E os benfeitores da humanidade redarguem, forma lógica, de forma justa. Não. A natureza não se poderia torcer para recolher nas suas malhas alguém que devesse a vida, que devesse as leis sublimes. Mas o raio, dentro da programação divina estabelecida pelos fenômenos climáticos, deveria cair sobre aquela árvore, deveria cair sobre aquele vegetal. E por quê? O raio cairia sobre aquele vegetal, e aquele homem, aquele indivíduo, deveria sair da terra através de uma morte violenta, ainda que fosse pelo raio. Teve a inspiração de esconder-se exatamente debaixo da árvore onde o fenômeno deveria dar-se. Poderíamos com Kardec perguntar se o indivíduo vai passando por uma via pública e cai de uma obra qualquer um tijolo, bateu um petardo sobre a cabeça. O objeto caiu porque o indivíduo por ali passaria, ou o indivíduo por ali passou porque o objeto iria cair. Naturalmente, o objeto iria cair porque estava mal posicionado, porque estava falso, porque o concreto não era suficiente, porque a massa não era suficiente. O fato é que ia desabar, e ao invés de alcançar alguém que fosse inocente, outro que tem a culpa incrustada na alma,
foi inspirado por passar ali, de tal modo que ninguém se tornaria culpado pela sua desencarnação. E esse indivíduo que renasceu, carregando a sua folha de vida, a necessidade de sair da Terra numa morte violenta, num choque violento, passaria por ali, inspirado por seus próprios guardiães, uma vez que os anjos guardiães não estão preocupados como nós, com o corpo físico, quando eles sabem que ao perder o corpo ou ao ter um lesado, estaremos nos dando com a estrutura das divinas leis. Sonhamos um pai que tivesse um filho portador de uma mazela orgânica qualquer, e as autoridades médicas, ao examiná-lo, dissessem que esse jovem, essa criança, esse filho, só ficaria curado se submetesse, ou se fosse submetido a uma séria cirurgia que deveria doer, que deveria exigir um período largo de convalescência, mas que depois restituir-lhe-ia a saúde em definitivo. Qual seria o pai ou a mãe, a criatura lúcida, que preferiria ver o filho sem a cirurgia, não obstante doente a vida inteira, correndo riscos graves de se piorar? Claro é que qualquer pai, embora com o coração apertado, qualquer mãe, embora sofrendo junto, proporia aos médicos: vamos operá-lo. Se há grande a oportunidade de que ele reveja a saúde, vamos operá-lo. Assim os nossos anjos guardiães, diante dos olhos da terra, é um grande sofrimento, mas dentro da visão espiritual é a porta da libertação. Em todas as partes do mundo, os flagelos destruidores estão desafiando a sensibilidade humana. Em toda parte saem diariamente da terra, levados por terremotos, por maremotos, por vulcões, por tufões, por flagelos de várias montas, por chuvas densíssimas, milhares e milhares de indivíduos carregados nas mãos dos flagelos, para que se libertem, para que resgatem, para que se ajustem. Allan Kardec pergunta aos imortais: com que fim o Criador estabelece que o número de criaturas sairá da terra através de flagelos destruidores? Qual a função dos flagelos destruidores? E o Espírito da Verdade responde ao codificador que os flagelos existem, alcançando a criatura humana no sentido de impulsionar o progresso. Pergunta Kardec: mas Deus não teria outra forma de impulsionar o progresso que não fosse através da destruição dos indivíduos? Os Espíritos lhe dizem que Deus tem e se utiliza dessas outras formas, mas quando Ele sabe que seus filhos estão numa marcha irredenta, numa marcha incapaz de ouvir o chamado do amor, o chamado mais suave da lei, naturalmente esse Criador que nos ama, esse Pai que nos deseja ver superar limitações, e impõe-nos, através dessas leis cósmicas que regulam o processo da Terra, as leis físicas que coordenam o movimento do mundo em que estamos, para que essas leis possam então estabelecer a ocorrência dos flagelos que, ao nos arrebatarem na sua voragem, nos impulsionam, acordam aqueles que ficam, para que diminuam a possibilidade de incidência de fenômenos similares aqui e ali. A desencarnação de uns, motivando a poupar-se a morte de outros. A partir daí, começamos a entender, na visão do Espiritismo, que todos os que saímos da Terra
carreados por um flagelo qualquer. E isto está em curso numa programática da lei de causa e efeito, a lei do retorno, segundo alguns, a lei do karma. É a partir dessa ativa dos espíritos que nos damos conta de que nós estamos debaixo de uma lei feita que é a lei de Deus. E nenhuma coisa nos ocorre sem que essas leis chancelem, sem que esteja dentro do plano da divindade. A única tragédia terrestre que foge ao planejamento da divindade é quando nós lançamos mão do suicídio, é quando investimos contra a própria vida, porque quem reencarna-se para se suicidar. O suicídio, por causa disso, explicam os imortais na doutrina espírita, é o crime mais grave que o indivíduo pode cometer diante das leis quando está reencarnado na Terra. É a suprema desobediência, o supremo desacato, porque ele arranca aquilo que ele não é capaz de fomentar. A partir disto, pensamos nas vítimas, entre aspas, de Kobe no Japão. Pensamos nas vítimas, entre aspas, de São Gonçalo de Tiro, na velha Bahia, para pensarmos nas outras explicações que a grande doutrina espírita terá para explicar a questão dos flagelos destruidores. Abrimos o livro Horas Póstumas de Allan Kardec e encontraremos numa de suas páginas uma notável mensagem do espírito Clélia de Plantier. Nesse trabalho de Clélia, Allan Kardec registra algo fenomenal, uma explicação lógica, lúcida, espiriticamente convincente, porque Clélia de Plantier estabelece que todos nós podemos nos equivocar, cometer desatinos em 3 níveis gerais. Podemos cometer desatinos enquanto indivíduos, e enquanto indivíduos, desanando, resgataremos na condição individual. Isso implica em dizer que cada um resgatará exatamente aquilo que deve. Se nós tivéssemos que pagar 1 milímetro a mais do que devemos, Deus seria injusto. E por isso, não podendo conceber que o Criador da vida, a perfeita justiça, possa cometer a mais mínima injustiça, todos nós, quando sofremos qualquer coisa, estamos incursos na lei da causalidade, na lei de causa e efeito, ou na lei do karma. É a partir daí que prossegue o espírito de Plantier. O indivíduo também pode equivocar-se, cometer desatinos, enquanto membro de uma família. A família se reúne para realizar, por exemplo, um processo de vindita, de vingança. Alguém dos nossos foi ferido, nós também sairemos para ferir os elementos da faliosa. Temos notícias disso no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, no Brasil Central, em toda parte, as vinganças familiares. Uma família se insurge com a outra e uma vai destroçando elementos da outra, até que um dos lados se cansa ou se dá conta de que já realizou a justiça com as próprias mãos como queria. Mas também um grupo familiar, independente da criminalidade, pode adotar certas posturas de viciação. O grupo familiar todo se vicia de tal forma em alguma coisa negativamente que passa a ficar grupo em curso na necessidade de resgatar em conjunto. Mas também nós podemos encontrar o indivíduo equivocando-se num contexto social mais amplo, de uma cidade, de um estado, de um país, de uma raça. E Clélia então estabelece que é graças a esses 3 níveis, enquanto indivíduo, enquanto membro de uma família, ou enquanto
elemento da sociedade, é que nós resgatamos a dívida. E digamos que tenhamos nos comprometido como indivíduos, por exemplo, fumando desbragadamente. Fumamos. Justificamos que fumamos com o nosso dinheiro. Justificamos que quem fuma morre, quem não fuma também morre. Justificamos. O mundo segue seu curso. E nós, o nosso dentro do mundo. Desencarnamos. O corpo energético, o corpo perispiritual, está encharcado pelas substâncias finas do tabaco. Além do alcatrão, além da nicotina, há mais de 1000 substâncias que vazam o corpo físico e que se alinham nessa tela energética do corpo perispiritual. Daí, esse indivíduo carrega essas marcas no perispírito, no corpo fluídico, se prepara agora para um novo renascimento. E no seu campo energético, no seu campo vibratório, estão essa alternância de vibrações. O desequilíbrio na vibração fluídica, na vibração da energia, que forma o seu campo magnético estrutural. Na hora de formar o novo corpo, nas zonas correspondentes ao delito cometido contra si mesmo, as células se plasmarão com deficiência. E daí, encontramos crianças que desde o ventre materno já carregam problema cardíaco, já levam problemas estomacais, já têm problema pulmonar, nascem os pequenos com asma, com bronquite, com cânceres. E nós nos perguntamos, pobrezinha criança, esse indivíduo inocente, que mal fez a Deus para merecer esse castigo. Esse anjinho inocente só é no corpo, mas é um velho viajeiro, tabaquista, que está voltando para passar para o veículo físico o que ele desconsiderou no veículo físico anterior. Aquilo que nós erramos no corpo, devemos no corpo resgatar. E passa a vida inteira aquele indivíduo com asma, e tome bombinha, e tome de chazinho, de xarope, de melzinho, e tome de tudo, mas está lá, enquanto as vibrações perispirituais não se reharmonizarem, a asma não irá embora, a bronquite não desaparecerá, e o câncer cada vez mais devorará, porque é a energia do perispírito que mantém a mazela corporal. O corpo físico, nesse caso, não passará de um mata-borrões diante do excesso de tinta, quando escrevemos com caneta tinteiro, coisa do passado, e a tinta se espalhava, tínhamos um mata-borrões, um papel especial poroso, capaz de absorver o excesso de tinta, e a escrita ficava limpinha outra vez. O nosso corpo tem esse poder de absorver as energias contidas no corpo perispirítico. É a partir daí que a família é toda saudável, mas o meu erro foi individual. Eu venho com um problema grave no seio de uma família que tem o mesmo problema. Como eu tenho outros valores, equivoquei-me contra mim mesmo, errei contra mim mesmo. A lei divina permite que eu renasça num lar que me ame, entre pessoas que me queiram bem, que me tratem, que me entendem, que me preservem, mas não conseguem debelar o mal que eu me fiz a mim próprio. Errei como indivíduo em nível corporal, mas eu poderia errar como indivíduo em nível familiar. Dentro da minha família, eu era a ovelha lilás, a ovelha amarela. Então, a partir dessa circunstância, destratei os meus pais,
maldisse a minha família, desestruturei quanto pude e criei um débito diante das leis divinas de desrespeito à família. Quantas agressões cometi contra a minha mãe. Agressões físicas, agressões verbais, agressões vibratórias contra o meu pai. Quantas agressões, quantas violências, quantos desrespeitos. E eles sofreram amando-me, perdoando-me. É óbvio que eu estou perdoado na linguagem evangélica, mas não limpo. Eles me perdoaram, mas eu continuo devendo as leis, porque eu as agredi. Então, renasço no seio de uma família qualquer, e nas minhas primeiras idades, ou na idade em que começou a minha delinquência no passado, eu fico órfão. Se a minha agressão foi com minha mãe, eu fico sem minha mãe. No momento em que dela eu mais precisava, para que eu sinta o que é viver no mundo precisando de uma mãe sem tê-la. Por mais que alguém me adote, por mais que alguém me ame, eu estarei sofrendo a frustração de não ter a minha mãe, de não ter o meu pai, ou de não ter a ambos. Embora a minha vizinhança toda tenha pai, meus irmãos, meus primos, se sofreremos a perda dos pais, dos tios, etc. Todos expulsos no mesmo tipo de problema. Por isso, na medida da nossa dívida. Erro e mal dentro da família. Eu é que fiquei órfão. E meus pais renasceram com o compromisso de tanto depois partirem da terra, atendendo às suas expiações. Então eu renasço com eles, porque eles atendem a minha. Eu de ficar órfão e eles de terra com idade. Mas eu posso ser um delinquente individual da sociedade. Então, alguém que defrauda a sociedade. Profissional, por exemplo, que dá serviço de má qualidade ao social. Cobro, vendo produto de terceira, dizendo que é de... E para conquistar a freguesia, eu cobro um preço menor, mas que ainda não vale aquilo que eu estou vendendo. E as pessoas gostam porque pagaram o mesmo coisa que supunham fosse de primeira. Eu estou iludido. A coletividade é natural que eu volte a devolver à comunidade da qual aquilo que eu tirei. Então o indivíduo se dá conta de que trabalha como de sol a sol, não ganha nada e produz para a comunidade. E aí vem alguém que diz assim: vontade de ser professor. E não há que me tire da cabeça, porque é uma das coisas do mundo. No entanto, há que brigar anualmente com os patrões, normalmente o governo, a ter o direito de morar, de comer, de vestir, de calçar, de manter sua família. Recordo-me que numa comunidade em que, na escola em que eu trabalhava, no horário do recreio, os amaram a falar mal do governo. E eu me associei. Porque o nosso salário estava defasadíssimo. Para lá e para cá, e me associei. A gente que já é falador, começa, os colegas se calam e a gente fala sozinho. E saímos para tomar um cafezinho e eles fizeram uma roda ao meu redor e eu estou falando. E de repente, dei a registrar a aproximação do nosso benfeitor. Guia aparece em cada hora. E eu fui observando que ele me olhava com piedade até. E eu fui do tom, diminuindo, parando. Foram notando que eu estava mais manso. E aí o apertava já dava jeito. E o benfeitor me perguntou: por que é que você fala tanto? E eu cá com meus botões. Bem, o senhor sabe, não é? E não sabe que estão me olhando. Deve estar passando mal alguma coisa. E eu, mentalmente, tratando da questão por caminho. E aí, por que é que você...
O senhor está vendo. Como é que é ótimo? Todo ano tem que viver porque tudo aumenta menos o salário. E o senhor sabe como a gente trabalha. O senhor leva trabalho para casa, o senhor sabe que a gente vive estudando, o senhor sabe? Eu sei, meu filho. Então, só nós. Isso não. Mas em cada uma. Não posso lhe dar razão, meu filho. Vocês estão devolvendo o que mais numa época em que não trabalharam. Então essa comunidade tem que receber de volta. Vocês agora trabalham e ganham pouco. Eu pensei com meus botões, ele disse que ele já... Espírito precisa de vários de metropolitano. Espírito precisa comer, tira do plana. Espírito não precisa comprar roupa, porque ele pensa, já está vestido. E o benfeitor sorriu e me respondeu ao pensamento: não esqueça que o que nós conquistamos foi aí onde vocês estão. Saímos da mesma sociedade. E aí o argumento, eu falei, brincar com quem lê pensamento. E a partir de... os amigos me perguntaram: e que mais? Esqueça, vamos tomar café. Estamos devolvendo. Os benfeitores não fazem apologia da acomodação. Não é pelo fato de estarmos devolvendo que temos que morrer como cara. Mas é importante que não exorbitemos, que tenhamos a devida dimensão de que é um problema com a categoria. Então, nesse labor, aqueles que temos um tipo de necessidade de devolver à comunidade. Perguntado ao benfeitor Emanuel, através de ele, conforme encontramos no livro Lei, o que seria desses indivíduos que usurpam a sociedade, retiram do erário para as suas contas indevidamente. E Emanuel deu que esses renascerão escravos da gleba, lavradores, devolvendo à comunidade de trabalho árduo de solo o que antes usurparam sem nada. E fiquei pensando com meus botões: a terra inteira será uma agricultura. E quem usurpa o erário terá que voltar no lavrador. Vamos implodir edifícios para fazer teatro, porque vai ter muita gente devolvendo. A doutrina espírita nos mostra que nós resgatamos como ídolos onde estiveram. Mas o resgate da coletividade familiar, a família resgata cada um no nível da sua realidade. Digamos que renascemos numa que todos sofrem um problema cardíaco. É hereditário, diz o médico. Os são cardíacos, os filhos são cardíacos. É um grupo que carrega débitos com a lei que afetaram o centro cardíaco. Não é porque são filhos cardíacos que essas estão sofrendo. É porque os cardíacos lhes concederiam correções compatíveis à dívida que tem a lei da vida. Família em que os outros indivíduos morrem de câncer. Aparece o câncer. E eles rolam daqui, rolam dali, rolam para lá e desencarnam de câncer. Às vezes câncer no região, no mesmo órgão, e desencarna de uma forma. A família, e todo o grupo é tomado por política. Toda a família. É que todo grupo tem determinada na cervical, determinado problema neurológico, correspondendo ao nível de comprometimentos daquele grupo. E a medicina diz: isso é genético, mas por trás da genética estão as determinações espiritual. É genético de fato. Mas a genética é regida pelo elemental que a nossa ciência oficial ainda não pode ver. Então, esses indivíduos estão resgatando em conjunto. Todos sofrem a mesma dor, todos padecem o mesmo problema, todos estão em curso de uma dificuldade. Mas
digamos, que tenhamos sido elementos de uma sociedade, uma cidade, um estado, de um país, que alimentamos determinado meio. Digamos que era um preconceito antissemita, digamos que fosse um preconceito racial, qualquer preconceito que toda a cidade ou que todo o país alimentava, as pessoas não confabulavam com as outras tramando o conceito, mas todos tinham. Era cultural. E quando sabíamos de que alguém tinha isso assim, com fulano daquela raça ou daquela classe, sentíamos uma certa satisfação por dentro, como se fôssemos raças superiores. Toda a comunidade baba com exceções, naturalmente. E é claro, nascemos nesse mesmo grupo, ou num grupo de criaturas que tenham passado pelos mesmos equívocos, para resgatar. E nos perguntamos, por que é que determinados povos, desde que a história consigna a sua existência, sofrem perseguição? Por que é que os étnicos sofrem perseguição e a humanidade toda acompanha sem nada a ver? Resgates coletivos. Por que é que determinado país vive certos conflitos de socioeconômica, sociopolítico-econômica, e vivem dezenas de anos lutando para modificar, lutando para transar, sem o conseguir? Porque Jesus Cristo, na sua linguagem perfeita, desceu que só sairíamos terrestres depois que houvéssemos pago bastante. O último centil. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Minhas palavras são espírito e vida. É aí que nos vamos identificando. A partir dessas expressões doutrinárias, nos damos de que todos nós, invariavelmente, estamos renascidos na família que precisamos estar. Com a pessoa que merecerá. Nascemos num país, seu momento sociopolítico, econômico e espiritual, que precisávamos nascer. Estamos aqui numa família, um filho, temos o primeiro filho, renasce na época das vacas gordas, a família bem posta, o pai com um emprego maravilhosa, ele nasce e usufrui dessa beleza, dessa maravilha, dessa facilidade. Aí a situação vai ter gritando o segundo filho com menos chance. O terceiro filho, o quarto filho, já fica na fase da pobreza, das vacas magras. Por que o primeiro mereceu aquilo, o segundo aquilo, e o mereceu a pobreza? Filho da mesma família. Porque eles devem, os pais deviam empobrecer, eles deviam chegar para ajudá-los ou suportá-los na base da pobreza. Mas ocorre o contrário. Começam a vida com dificuldade, arduamente. Tem os primeiros filhos, que ajudam a vender coisas, ajudam a vender na rua, que ajudam a arrumar a casa, que ajudam a construir. Trabalham, não tem tanta chance de estudar. E os outros filhos que vão nascendo, já com se desenvolvendo, já vão pegando as fases mangas, o período das vacas gordas, e os madeira. Eu não tive isso. Não precisava ter. Não tive e não teve. E aí nós vemos muitas vezes as vozes impensadas dizendo: eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Bobagem. Se eu não tive, é porque eu não tive. E de repente, por dar ao meu filho, sopesar de que ele precisa, eu posso dar. E de repente, ele está na droga, porque tem demais. Importante os filhos o de que eles precisam, para que tenham certeza de que os estamos educando para Deus. Então vamos vendo como as leis funcionam, coisas se estabelecem, aquilo que devemos, ela individualmente pagamos. Devemos no grupo familiar, o grupo familiar recebe. O que devemos em sistema coletivo, recebemos coletivamente. Sabemos da erupção de
e de uma comunidade ao seu redor que morre sem ter tempo de salvar. Porque ele gata, vulcões admitidos por estudo, de repente erupem, voltam à atividade e pegam de surpresa, como na Colômbia, há centenas e centenas de pessoas. Será que elas não tinham outro lugar para... Não, não tinham. Ou se tinham, é como se sofressem uma atração para morar. O encantamento que a lei de causa e efeito lhes fazia ter. Por morar exatamente onde o flagelo deveria acontecer. Mas, então, encontramos-nos diante das necessidades expiatórias, mas chegamos na Califórnia e olhemos o Antônio de Beverly Hills, onde vivem as mais ricas personalidades do cinema, política norte-americana, dos negócios norte-americanos. As casas são verdadeiros palácios. Há casas em que o carro entra na sala e o elevador para o segundo pavimento. Dentro da casa. E o elevador o leva para o segundo pavimento. Dentro da casa. E a gente que é pobre, olha, barba. Ah, que bom, né? Eu queria tanto ser Schwarzenegger. Mas não sabe o que é que ele passa morando naquele palácio. Então, há 2 anos, Beverly Hills despertou no meio das chamas, sem que ninguém saiba a razão até hoje. As casas de luxo começaram a incendiar. Dezenas de artistas no meio das ruas desesperados, porque ali estavam milhares e milhares de dólares sendo consumidos no momento pelas línguas de fogo que os bombeiros não conseguiram apagar por causa da direção dos ventos. Quem deve, paga onde estiver. Os espíritos dizem que a culpa acompanha o culpado. Muitos dizem, por que eu não nasci em Paris? Tem um miserável parisiano. Sofreria de câncer em Paris. Teria problemas de família em Paris. Porque a culpa acompanha o culpado. Se fosse no Japão, eu teria um delinquente japonês. Eu teria uma sogra atrapalhada japonesa. Todas as expiações. E conversando sobre a sogra com os meus alunos na universidade, um deles me disse, eu adoro minha sogra. Eu digo, mas é raro, vem comigo. E ele repetia, a sogra caiu do céu. Eu disse, meu Deus, que maravilha. E eu comecei a animar. Eu falei, deve ser assim. A minha sogra caiu do céu. E quando ele repetiu pela 3ª vez, eu interrompi-me e perguntei-lhe, escuta, que bom ouvir você falar isso. Todo mundo fala mal das sogras. E você diz que a sua caiu do céu, me explique a razão. A vassoura quebrou. Já estava ele chamando a pobre sogra de bruxa. Caiu no céu que a vassoura quebrou. Eu digo, olha, que como as sogras que tem que pagar, elas vão pagar. Caindo do céu, é a partir disso que verificamos, cada um resgata no nível em que deve. Quantas vezes fomos procurados senhoras mães, que colocavam a seguinte problemática. Eram mães, por exemplo, de 4 filhos. Quando tiveram terceiro filho, sofreram eclâmpsia que quase morreram. Ou sofreram placenta prévia, que quase lhes arrebatou a vida. Muitas vezes o neném morreu, perderam a criança, mas conseguiram se salvar. Tiveram coragem, engravidaram outra vez. E o 4º filho nasceu sem problema. A gravidez morreu sem problema. E recordava-me, diante das questões, do que nos ensina o Espírito André Luiz, no seu livro importantíssimo sobre evolução em 2 mundos. E é a partir daí que explica o mentor que a mulher, ou aquele espírito, resgata nessa encarnação
seu crime do passado, na fase corresponde àquela em que contraiu a dívida no pretérito. Digamos que uma mulher normal tenha o primeiro filho, o segundo filho, no terceiro avisar, eu vou de aborto. Chega, meu filho está muito novinho, faz um aborto. Mas dali a algum tempo, ela quer engravida e tem um filho normalmente. Mas na terceira gravidez foi que ela fez o aborto. Passa o tempo. Deus não erra. Ela escreveu em si mesmo, cronologicamente, seu débito. Tem o primeiro filho na nova encarnação, o segundo. No terceiro, aciona-se todo o processamento que ela traz guardado do passado. As frações, o complexo de culpa. E ela sofre todos os problemas decorrentes dessa culpa na terceira gestação. Quem o karma resgatou o que devia, a quarta gestação será tranquila. Indivíduos cometem destinos contra a vida, contra a sociedade, contra a família, aos 18 anos. Na nova essência, ao entorno dos 18 anos, eles começam a ser turbados. Aos 18 anos, sofrem um problema, seja de saúde física, seja de saúde psíquica, resgatando. Passou aquela fase, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, resgataram o que tiveram, ficam bons. Tranquilamente bons, porque a lei não se equivoca. Aquilo que a gente deve está no campo energético. Para o corpo passa, como um mata-borrões, o excesso que precisa dar. Então, cada um de nós tem a certeza de que aquilo que tem que viver, viverá. Onde quer que esteja, com quem quer que esteja. E só existe uma forma de nós escaparmos a essa roda do karma negativo. Vale a pena saltar que a lei de causa e efeito não nos apresenta somente as coisas doloridas da vida. É lei de causa e efeito. Se a causa foi positiva, o efeito será formidável. Se a causa foi negativa, o efeito será dantesco. E é por isso que encontramos tantas pessoas que nunca tem problema. É a lei de causa e efeito. Encontramos pessoas para as quais todos os campos se abrem em todo lugar. É o que elas fizeram por merecer. É a lei de causa e efeito. Encontramos pessoas que nunca sofrem uma dor de cabeça. Que ela merece. Não tem por que sofrer dor de cabeça. É o que ela não. Há outros que passam a vida inteira sem gripar-se. É o que ela merece. Há outros que para onde só tem amigos. A gente tem até uma certa inveja. Não fez nada. Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me reconhece. Ele chegou, já é a rainha do frevo e do maracatu. Fez por merecer. Então nos damos conta de que tanto na área dos padecimentos quanto da felicidade funciona a lei do karma. Karma no sânscrito quer dizer causa e efeito. Então precisamos nos exprimir se é o karma negativo que traz a dor, se é o karma positivo que traz o amor. Diz Simão Pedro que só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Porque com a energia do amor nós vamos desfazendo as energias negativas. Se tivermos uma tina, um pouco de tinta escura, abrimos uma torneira dentro dele. A princípio a gente não vai adiantar nada, mas com o passar do tempo, aquela água limpa caindo dentro da porção escura vai limpando, vai clareando, daqui a pouco dentro da tina, dentro do tanque temos água límpida. O amor gradativamente anulando as sombras que carregamos por dentro de nós. Gradativamente. Todos nós avançamos para Deus. Não há porquê termos medo da vida, das pessoas, das coisas. Conheço indivíduos que não visitam hospitais de rancenianos de jeito nenhum, com medo do contágio. Há outros que não visitam sanatório de tuberculosos de nenhuma maneira. Há outros tantos
que têm pavor, porque imaginam que vão contrair a enfermidade, e os fisiologistas trabalham ano a fio com problemas pulmonares, com tuberculose, com a tísica, e não se contaminam. Estão sempre bem. E há outro médico, no primeiro mês de estágio, contraiu a tuberculose. Adoeceu, teve que tratar-se. Ele tinha um campo aberto. Espírito André Luiz nos fala que nós renascemos com predisposições mórbidas. O campo energético propício para que se instalem essa ou aquela enfermidade. Carregamos facilidade para que desenvolvam certos vírus em nós e não temos para outros. A pessoa que o tempo virou, elas já estão doentes. Há outras que o tempo vira, desvira e elas estão ótimas, porque não carregam a mesma predisposição. É a partir disto que vamos verificando a lei de causa e efeito, a justiça perfeita de Deus, que dá a cada um de nós conforme as nossas obras, a lembrança de Jesus. Quantos filhos que eu conheço, adolescentes, que na hora em que se indispõem com seus pais, lhes dizem: você tem que me apurar, porque eu não pedi para nascer. E tantas vezes eu ouvi isso, que certa oportunidade perguntei aos benfeitores: será que não pediu mesmo? E um espírito amigo me respondeu certa vez: pelo temperamento dele, meu filho, você nota que ele não pediu para nascer mesmo. Ele ignorou. Porque com aquele jeito teve que implorar para vir. Mas quando chegamos aqui, nos acomodamos, o corpinho quente, as facilidades, e já começamos a pôr as unhas e as mangas fora. Neste dia, quando pensamos na lei de causa e efeito, na justiça divina, segundo o Espiritismo, não podemos esquecer que estamos comemorando no meio espírita o 130º aniversário do livro O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E nessa obra magistral, pouco lida pelos espíritas, Allan Kardec começa por analisar o porvir e o nada. As teorias falam do porvir, que falam do nada. Nessa obra ele analisa as ideias filosóficas, mitológicas, religiosas, de céu, de inferno, purgatório, de anjo, de demônio. Expliquei a saciedade, o sentido de cada uma dessas coisas. Essa obra que Allan Kardec estuda com profundidade o pensamento, a questão da desencarnação, e ali ele estabelece que os espíritas não temem a morte. De Allan Kardec: é porque você não conhece os espíritas que eu conheço. Um amigo no Rio de Janeiro, para quem todas as vezes que eu falava sobre morte, ele me dizia: Raul, para com isso, mude de assunto. Mas ele é um trabalhador espírita, como ainda é, dedicado, fiel, e até que um dia, intrigado, eu lhe perguntei: Flávio, por que é que todas as vezes em que eu falo de morte, você pede que eu mude de assunto? Por acaso você tem medo de morrer? Ele disse: não, eu sou espírita, não. Não tenho medo de morrer. Eu tenho vergonha. Porque diante de tudo que eu sei, chegar no além com a mala vazia, eu tenho vergonha. Então eu não quero nem pensar no dia que eu tiver que ir, porque a minha mala ainda não está bem repleta. E eu lhe perguntei: o que é que falta para repletar? Ele disse: mude de assunto. A doutrina espírita, que nos deu há 130 anos o céu e o inferno, na segunda parte do livro, Allan Kardec, inspiradíssimo, apresenta dezenas de comunicações de desencarnados, felizes, medianos, suicidas, desgraçados, homens comuns, miseráveis, mendigos, reis, rainhas, todos eles que voltam do além, para, através do veículo mediúnico, dizer como é que foram suas vidas logo que chegaram no além-túmulo.
o que estão padecendo ou usufruindo e transmitindo indiretamente um aconselhamento aos espíritas e à humanidade. Obra magistral, repitamos, que merece, pelo menos neste ano de 130 anos, ser examinada pelos espíritas com tranquilidade. E quando pensamos em Kobe, no Japão, quando pensamos em São Gonçalo, Retiro, em Salvador, quando pensamos em milhares e milhares de indivíduos que desaparecem do corpo diariamente nesses flagelos destruidores, nos recordamos de Clélia de Plantier, do Espírito da Verdade falando a Allan Kardec. O indivíduo foi para baixo da árvore porque sobre a árvore cairia o raio e não o contrário. Então a lei tem de cumprir-se. O escândalo é necessário, dirá Jesus. Essas ocorrências têm que se dar. Ai, porém, daquele por quem venha o escândalo. Os indivíduos têm que sofrer, têm que resgatar, mas nenhum outro indivíduo precisa fazer-se a mão da justiça. Ai dele, porque fica responsabilizado por alguma coisa que aconteceria naturalmente. Por isso, muitas vezes o ensino de Jesus fica incompreendido. O escândalo é qualquer dessas ocorrências na terra que fazem com que a alma delinqua ou que a alma resgate através do sofrimento. Mas ai de quem resolva fazer justiça com as próprias mãos. Ai de quem impõe ao povo aquele sofrimento. Porque os espíritos dizem que na terra existem injustiças e injustos, mas nunca injustiçados. Porque todos aqueles que sofrem injustiça estão resgatando. Mas aqueles que impõem a injustiça se tornam endividados, porque não precisavam fazer isso. A própria lei daria conta de cobrar de cada um o que cada um deveria. É nessa concepção madura de vida que a nossa revolta se assopega, a nossa lucidez desenvolve. Passamos a entender Deus é amor na linguagem do evangelista. E a semelhança do que disse-nos João o Batista, registrado no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça, ele Jesus, e eu diminua. À medida em que Jesus Cristo for crescendo dentro de nós, e nos formos adaptando ao seu ensino, diminuindo-nos, a vaidade irá embora, o orgulho se afastará de nós, porque enquanto estivermos cheios de nós, não haverá lugar para colocar Jesus lá dentro. É preciso que nos esvaziemos de nós, para que haja lugar, para que Ele esteja nesta noite, evocando esses fatos, esse ensino. Queremos agradecer a Jesus que nos deu Allan Kardec. Agradecer a Kardec, que foi um instrumento da doutrina espírita codificada. Agradecer a essas almas de escola que abriram as portas das coisas espíritas para que nelas hoje possamos morejar. E abençoados pelo Consolador, inspirados por essa vontade de resgatar o que devemos pelo amor, através do trabalho do bem, saindo do nosso comodismo para as estradas de luta, na certeza de que, como diz o Espírito Francisco Spinelli, Jesus está na rua, pedindo-nos testemunho a cada hora, convidando-nos ao ressarcimento pelo amor. Nós todos possamos nos unir em oração, darmos as mãos, colocarmos-nos de joelhos perante o altar da vida e homenagearmos as constelações que cintilam na imensidão e acompanhando as dores que visitam a terra em toda parte.
os flagelos destruidores que a natureza do planeta de prova de expiações nos impõe. Nós cantaremos com poetas do Evangelho a nossa oração, dirigiremos ao Pai e pediremos a Ele que deixe conosco o seu Filho Jesus, para que então, emocionados, digamos: vem Jesus, vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos tua paz, porque só tu és nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo de dores, de horrores, de misérias consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas, devorador, que por onde passa vai destroçando tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Ouvimos em toda parte os gemidos de aflição, e por onde passamos, Senhor, sabemos que já não vemos as mesmas primaveras. Mãe, que vemos criancinhas que pedem pão, e homens que sem galfim como fera. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor e fazer calar para sempre a sanha dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado. Muita paz.